Boa tarde, minhas queridas e meus queridos. Olha, eu aqui, Maria José, mais uma vez, tá? Para falar da palavra do Mestre Jesus, né? Aquele que veio passar na terra e dando a sua própria vida para nos salvar, né? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus, tá? E vamos falar hoje um texto do Evangelho dele, né? Ele fala assim: bem-aventurados pobres de espíritos, porque possuirão o reino de Deus, né? Então, hoje eu vou ler no capítulo 9, né? Capítulo 9. A palavra hoje é injúrias e violência. Injúrias e violência. Jesus fala assim: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque possuirão a terra. Mateus 5:4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Jesus disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar será réu em juízo de Deus. Pois eu vos digo que todos que se irá contra seu irmão será réu em juízo. E o que disser a seu irmão, você é ráquica, será réu no conselho. E o que disser a seu irmão, você é louco, será condenado ao fogo eterno. Mateus 5:21 e 22. Por esta máxima, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a coleira e até mesmo toda expressão decorrente para com seu semelhante. Ráquica era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem ralé. Era pronunciada cuspindo de lado, e Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com fogo eterno aqueles que disser a seu irmão: você é louco, você é louco. Então, meus irmãos, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a palavra ráquica, né? Então, vocês sabem que no Pai Nosso tem assim na terra como no céu. Tudo que existe na terra, existe no céu. Porque lá é o mundo, aqui é o mundo carnal, lá é o mundo espiritual. E lá tem os tribunais, a mesma coisa como tem aqui. E lá tem as leis como tem aqui, né? As leis já vêm de lá para cá. Então, Deus ameaça e Jesus ameaça aqueles que matar o seu irmão. Será réu em juiz dele, tá? No plano espiritual. E aqueles que chamar os seus irmãos de ráquica, será juiz em conselhos. O que é o juiz em conselho? É aquele que ele vai ser julgado pela população dele lá no mundo espiritual, tá? Se ele vai ser condenado ou não. Ele vai ser réu em juiz nos tribunais do plano espiritual. Aqueles que chamar o seu irmão de ráquica e loucos, né? A palavra ráquica, na época, os hebreus, naquela época, era criada essa lei que chamava um com o outro ráquica. Ráquica que significa o quê? Homens, pessoas ralé, que não vale nada, tá? Que não tem futuro nenhum. Então, isso é uma humilhação muito grande, essa palavra ráquica. Viu? E essa lei entre os hebreus era assim: quando eles não gostavam de alguém, eles
virava a cara e cuspia de lado, desprezando e humilhando e rebaixando o povo na época. Mas Jesus não aceita isso. Jesus criou uma lei de doçura, de afabilidade, de paciência, de indulgência, de amor um para com o outro, e ninguém é mais que ninguém. Todos nós somos iguais. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser amarelo, pode ser a cor que for. Somos iguais, né? Então, Jesus condena esse tipo de humilhação e esse tipo de baixeza que a gente faça com o nosso semelhante. Chamando pessoas ralé. Você não vale nada. Então, na época, os hebreus usavam essas atitudes para humilhar um ao outros. Quando se encontravam, que não tinha convívios bons um com os outros, chamava de ráquica, que era homens e mulher que não valia nada, que eram tudo lixos para eles. E viravam rostos e cuspiam de lado. E aqueles que chamassem seu irmão de loucos também. Deus e Jesus não aceita. Eles que chamassem seu irmão dessas palavras aí de ráquica e loucos, será condenado no juízo de Deus e no conselho de Deus, tá? Vamos prestar atenção nisso aí. Serão condenados. Ele não aceita que nós se trate dessa forma. Ele aceita que nós se ame. Por isso que ele criou a lei da paciência, a afabilidade, a doçura e o amor e o carinho e o respeito um para com o outro. Porque nós não somos diferentes um do outro. Nós somos diferentes, algo adquirido aqui na terra, em poder, em dinheiro, em fama, sim. Mas perante Deus nós somos todos irmãos e devemos se amar uns aos outros, sem humilhar ninguém, né? Então, Jesus, aí nós vamos falar aqui mais uma palavra. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua falta, mas porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade. Por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade, para merecer tão severa reprovação? Para receber tão severa, tamanha reprovação de Deus e Jesus. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento ao contrário, os nossos corações, né? Você vê que quando alguém, a gente pode pensar assim, nossa, mas só esse nome é, vê que tamanha palavra tão ofensiva, tão pequena, tão simples, que merece tamanha reprovação pelo lado de Deus e de Jesus. Ráquica e loucos. Que será condenada ao fogo eterno quem chamar os seus irmãos dessas duas palavras, né? Porque Jesus fala assim, que todas as palavras que exprime e ofende a nossa sensibilidade, o nosso amor, o nosso coração, qualquer um de nós que fizer isso com o nosso próximo, vai sim. Porque toda palavra ofensiva exprime o nosso coração ao contrário, tá? De tristeza, de angústia, né? Da gente ser ofendido por uma pessoa, a gente ser humilhado, alguém colocar a gente lá no fundo do poço, chamando nós de ralé, de nojento.
você não vale nada, né? Agora, isso dói. Todas palavras ofensivas atacam nosso coração, nossa sensibilidade. Por isso que Jesus leva mais longe, tá? Leva mais longe. Aquele que chamar aos outros de ráquica, homem ralé e de loucos. Então, nós já estamos sabendo de tudo. As palavras de Jesus são muito bem explicadas. E outra, quando a gente não sabe da palavra, Jesus fala, perdoa, Pai, ele que não sabe o que está fazendo. Mas quando a gente sabe, a gente tem uma grande responsabilidade por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente atua e por tudo aquilo que a gente faz. Né? Tá bom, meus irmãos? Então, aqui eu estou terminando o vídeo. Jesus abençoe vocês. Espero que vocês tenham entendido todas essas palavras, tá bom? Como Deus pune qualquer um de nós quando humilhamos e fizemos esse tipo de palavra com o nosso próximo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que Jesus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, fiquem na paz. Tchau.